Olá pessoal, nós estamos de volta aí para falarmos mais um pouquinho a respeito de urbanização para você, e na nossa aula de hoje nós vamos falar especificamente sobre a urbanização brasileira. Nós sabemos que em 1930, 75% da população brasileira habitava o campo. Hoje, no último censo de 2010, o IBGE nos afirma que 84% da população brasileira habitam as cidades. Então o Brasil fez uma das maiores migrações campo-cidade, também chamada de êxodo rural, já visto em larga escala na história da humanidade. E aí, a gente se pergunta quais são os fatores que foram determinantes para essa urbanização. A primeira, você se recorda, foi a mudança da matriz econômica brasileira. Até 1930, o Brasil era um país eminentemente marcado pela economia primária exportadora, ou seja, o setor primário, agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral, voltados para a exportação. A gente sabe que a partir da década de 30, Getúlio Vargas inicia um processo de industrialização no Brasil. E a indústria, ela é eminentemente um fenômeno urbano e não um fenômeno rural. Então, o primeiro grande elemento trata-se da mudança da matriz econômica. Por um outro lado, observe você que a partir da década de 30, o Brasil vai ter lá uma industrialização acelerada. Esse modelo de industrialização, calcado na política de substituição de importações, cujo objetivo era substituir por um produto nacional um produto que antes era importado. Esse modelo que dura no Brasil da década de 30 até a década de 80 vai industrializar rapidamente o nosso país. E aí, é claro, se o emprego agora se encontra na cidade e não no campo, obviamente que a maioria da população se deslocará do meio rural para o meio urbano. Mas eu quero lembrar que nós também temos fatores de repulsão do campo. Dentre esses fatores que expelem a mão de obra em direção à cidade, estão lá a falta de infraestrutura básica e produtiva, portanto, saúde, educação, saneamento básico, moradia, segurança, mas também portos, aeroportos, estradas, armazéns, rodovias, silos, para poder abastecer a produção. Quanto, pior for a infraestrutura no campo, obviamente que maior será o movimento da população em direção às cidades. Um outro elemento chave fora a falta de apoio agrotécnico concedido durante décadas ao pequeno produtor agrícola brasileiro. Ele foi, durante décadas, esquecido pelas autoridades públicas. E o resultado é que sem apoio agrotécnico, sem ter níveis elevados de produção e produtividade, obviamente que o valor obtido com a sua produção muitas vezes não era suficiente para mantê-lo no campo. Daí o êxodo rural. Um outro elemento chave para a gente entender é a concentração fundiária. Quanto mais eu tenho terra na mão de poucas pessoas, menor é o acesso da população mais pobre a essa terra para a agricultura ou para a pecuária. Resultado, êxodo rural. Sendo assim, nós temos aí alguns fatores que são determinantes sob o ponto de vista da repulsão. Mas observe que nós falamos lá atrás que nós também temos fatores ligados aí ao processo de atração das cidades. E isso envolve a expectativa, embora em boa parte das vezes não verdadeira, de se conseguir emprego no meio urbano. Por um outro lado, uma perspectiva de acesso a bens de consumo, como por exemplo televisão e geladeira. Por um outro lado, a possibilidade de uma melhoria de qualidade de vida. Todos esses fatores reunidos criaram no Brasil uma urbanização acelerada. E essa urbanização acelerada
não só mudou a cara do nosso país, como ela foi considerada uma urbanização caótica, marcada pelaquilo que nós estudamos lá atrás como macrocefalia urbana, ou seja, um superdesenvolvimento caótico do meio urbano, marcado por uma hipertrofia do setor terciário, ou seja, do setor de comércio e de serviços. Sendo assim, o Brasil passou por duas grandes hierarquias. E aí, nós já vimos parcialmente essa hierarquia lá atrás e vamos revê-la a partir de agora. Então vamos lá, vamos puxar aqui uma tela em branco para a gente poder entender, né? Então, nós estamos falando sobre urbanização brasileira. Lembrando para você que essa urbanização, né, ela se intensifica para valer a partir da década de 30. Então, da década de 1930 até a década de 1980, nós vamos observar um processo acelerado de urbanização. Esse processo de urbanização marcará o período da migração em massa campo-cidade. Lembrando que essa migração campo-cidade também pode ser chamada de êxodo rural, que é a saída do homem do campo em direção à cidade. Mas a pergunta que nós nos fazíamos antes era: quais são os fatores que serão determinantes para esse processo? O primeiro fator, óbvio, né, é lá a mudança da matriz econômica. Essa mudança da matriz econômica do setor primário exportador, portanto, né, do setor primário exportador para o setor secundário, que inclui aí, né, a indústria e a construção civil. Então vamos repetir para a gente poder passar aqueles fatores, né? A urbanização brasileira, entendida como o acúmulo de população no meio urbano e também de atividades econômicas, começa a acontecer em larga escala a partir de 1930, no governo Getúlio Vargas. Até a década de 1980, o Brasil viveu uma urbanização acelerada, tanto que, na década de 30, né, nós tínhamos lá 75% da população habitando o campo. E nos anos 2000, no último censo de 2010, 84% da população habitando as cidades. Então isso foi considerado um dos maiores, né, processos migratórios campo-cidade, também chamado de êxodo rural, já visto na história de um grande país populoso como o Brasil. Sendo assim, a pergunta é: quais são os fatores que foram determinantes para que isso acontecesse? O primeiro, a mudança da matriz econômica. Entendido matriz econômica como a principal atividade econômica a qual um país se dedica. O Brasil saiu de uma economia primária exportadora para uma economia no setor secundário. Mas a questão é, só isso foi determinante? Não. Vamos lembrar, né? Nós temos um outro elemento chave dessa dinâmica, que se refere, né, ao famoso PSI, que é, né, a política de substituição de importações. Lembrando para você que essa política, ela também vai datar da década de 30 até a década de 1980. E isso vai levar ao Brasil uma industrialização acelerada.
Ora, se eu tenho agora uma industrialização acelerada, o emprego agora está na cidade e não no campo. E esse é um elemento chave para poder tentar entender a urbanização brasileira. Mas nós havíamos dito também que havia lá um outro conjunto de fatores, que nós chamamos de fatores de repulsão do campo. Quais são os fatores de repulsão do campo, né? Primeiro, a concentração fundiária. Do outro lado, a falta de infraestrutura. E, obviamente, né, nós vamos poder perceber que no campo a falta do apoio agrotécnico. Falta do apoio agrotécnico. Ou seja, né, se eu estou adotando uma política de substituição de importações para substituir por um produto nacional, algo que antes era importado, se por um outro lado eu tenho fatores ligados à expulsão do trabalhador do campo em direção à cidade, como, por exemplo, a falta de infraestrutura básica e produtiva, a concentração de terra na mão de poucos, ou ainda a falta de apoio agrotécnico ao pequeno produtor, obviamente que eu tenho elementos que por si só são suficientes para gerar a migração campo-cidade. Mas existe ainda os fatores de atração do campo. Então vamos botar, de atração das cidades. Então vamos botar aqui, né? Quais são os fatores, pessoal, de atração das cidades? Eles estão ligados fundamentalmente a quê, né? A busca de emprego e, obviamente, de renda, porque agora, com a mudança da matriz econômica, o emprego estará prioritariamente na cidade e não no campo. Por um outro lado, a busca, né, de melhor condição de vida. E, somando isso aqui, o acesso a bens de consumo. O resultado será lá, então, né, um crescimento caótico e desordenado, né, da urbanização no Brasil. Então, esse processo, né, juntando com todos os demais, vai criar lá uma macrocefalia urbana, ou seja, um crescimento desordenado, né, das grandes cidades, com uma tendência, né, à hipertrofia, ao superdesenvolvimento, né, do setor terciário. Lembrando que o setor terciário pega lá comércio e serviços. Bom, dito isso, a pergunta é, como é que se deu então, professor, a hierarquia urbana brasileira? Vamos lembrar. A gente sabe que a hierarquia urbana brasileira, entre as décadas de 1930 a 1980, seguiu basicamente aquele modelo, né, verticalizado, onde a metrópole nacional se comunicava com a metrópole regional, com o centro regional, com a cidade local e com a vila. Lembrando sempre para você que vila aqui não significa dizer que não seja uma cidade, significa apenas um local que tenha importância apenas para si, né? Então, como é que vai funcionar a hierarquia urbana no Brasil? Essa hierarquia urbana pode ser dividida em dois períodos. O período de 1930 até a década de 1980
e o período da década de 1990 até o momento atual. Então, primeiro nós tentamos entender esse modelo que foi verticalizado, uma hierarquia verticalizada, e depois vamos entender aqui que é o modelo horizontalizado ou horizontalizada. Tudo bem? Então aqui, né, uma hierarquia vertical, aqui uma hierarquia horizontal. Como é que se deu então, Alex, né, essa hierarquia vertical? Então vamos lá, vamos botar para você. Lembrando que a hierarquia vertical, então aqui a hierarquia vertical, ela ocorre entre a década de 30 e a década de 80. Então o que eu tenho, né? Eu tenho aqui uma metrópole nacional, aqui a metrópole regional, depois eu tenho o centro regional, tenho a cidade local e tenho a vila. Então observe que a relação é uma relação verticalizada, onde o contato de uma metrópole regional, né, com uma cidade local é praticamente inexistente. Né? Na verdade, há uma hierarquia, né, estabelecida entre as cidades, numa relação verticalizada em termos de importância e de variedade, né, da disponibilidade de bens e de serviços. Bom, se isso aqui então ficou claro, é preciso lembrar que a partir da terceira revolução industrial, chamada de revolução, né, tecnocientífica e informacional, com o surgimento em larga escala de métodos de transporte e de comunicação cada vez mais eficientes, isso vai permitir aquilo que o geógrafo norte-americano David Harvey cunhou como encurtamento da distância pelo tempo. E sendo assim, as relações passaram a ser horizontalizadas. Então vamos entender como é que isso funciona, né? Então, a partir, né, da década de 1990 até o momento atual, a relação é horizontalizada. Então eu tenho aqui, né, uma metrópole nacional, e essa metrópole nacional, em contato direto, né, com metrópole regional, com centro regional, com cidade local e também direto com a vila. E óbvio, né, que estas se comunicando entre si. Então a relação, que era uma relação, né, verticalizada, passou a ser, né, uma hierarquia urbana horizontalizada. Tudo bem? Então é isso que marca o Brasil. Né? Nós temos a metrópole nacional e nós já sabemos que nós só temos duas grandes metrópoles nacionais, o Rio de Janeiro e São Paulo. Lembrando que São Paulo também é considerado uma metrópole global, né? No sentido de exercer influência, né, sobre todo o planeta. Né? Então nós temos metrópoles nacionais como Rio de Janeiro e São Paulo,
se comunicando com metrópoles regionais, como, por exemplo, Manaus, né, ou Belém, Recife ou Porto Alegre, né, Campo Grande, né, ou qualquer outra grande cidade brasileira, que se comunica com centros regionais, que se comunica com cidade local e dessa para a vila. Tudo isso aqui, pessoal, mediado por sistemas de transporte mais eficientes e também por meios de comunicação mais eficientes, como, por exemplo, a internet, a telefonia fixa, a telefonia móvel, TV livre, TV a cabo, mais rádio, né, passando pelos jornais, revistas, né, enfim, né, uma miríade de meios de comunicação e de transporte que vão permitir uma interligação muito maior. Essa interligação, inclusive, vem permitindo a criação no Brasil da primeira megalópole nacional. Você se recorda que o conceito de megalópole é quando eu tenho duas ou mais metrópoles nacionais que se encontram conurbadas. E nós aprendemos que conurbação é quando ocorre o encontro horizontal de duas ou mais cidades com interdependência política, econômica e sociocultural. Pois bem, quando essa conurbação acontece entre metrópoles nacionais, nós temos a formação de uma megalópole. É o caso do Rio de Janeiro e São Paulo, cuja área de influência vem crescendo na mesma direção. E, portanto, daqui a alguns anos, nós teremos formado a primeira grande megalópole brasileira. Ok? Então, botando aqui para você enxergar de novo. Vamos lembrar que esse momento de horizontalização das relações vem criando a primeira megalópole brasileira. Se nós sabemos, né, que uma megalópole é quando eu tenho duas ou mais metrópoles nacionais, que se encontram conurbadas. E nós já aprendemos que conurbação é quando eu tenho um encontro horizontal de duas ou mais cidades com interdependência política, econômica e sociocultural. Pois bem, quando essa conurbação acontece entre metrópoles nacionais, eu tenho então uma megalópole. É o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, cuja área de influência, né, ao longo, corrigindo aqui de novo, Rio de Janeiro, cuja área de influência cresce na direção de São Paulo. E do outro lado, né, nós temos aí, né, São Paulo, na sua região metropolitana, cuja área de influência cresce em direção ao Rio de Janeiro. Ora, se eu tenho então duas áreas de influência que se encontram conurbadas e considerando que Rio de Janeiro e São Paulo são duas metrópoles nacionais, nós estamos formando a primeira megalópole brasileira. Bacana! Dito isso, pessoal, vamos voltar lá no nosso material? Confere aí, vamos apagar aqui para a gente fazer uma conferência lá, se tudo está certinho aí na sua cabeça, de maneira que esse resultado de prova seja o melhor possível. Então vamos lá, né? Nós estamos aí na nossa terceira etapa de urbanização brasileira. Nessa terceira etapa, nós estamos falando sobre o espaço urbano brasileiro e nós havíamos dito para você que hoje nós temos 84% da população no Brasil que habitam as cidades e, portanto, o Brasil é um dos países mais urbanizados do mundo. Por um outro lado, né, o IBGE entende, né, como meio urbano ou como cidadão urbano todo habitante que é residente na sede de um distrito, de uma vila que seja considerada urbana.
O Brasil tem 13 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. É o exemplo aí de Fortaleza, de Belo Horizonte, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Salvador e por aí vai. 90%, no entanto, dos municípios no Brasil possuem menos de 50 mil habitantes. E 1.176 tem menos de 2 mil habitantes, o que mostra que da Constituição de 1988 até agora, o Brasil praticamente duplicou o número de municípios. E que boa parte desses municípios não deveria ter sido criada, porque eles não têm população, não têm atividade econômica e não têm arrecadação pública suficiente para existirem. O resultado é que elas dependem, basicamente, do repasse de verbas do governo federal e dos governos estaduais. O problema é que o repasse, muitas vezes, é suficiente apenas para manter a máquina administrativa. Prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretarias. E isso, na maioria das vezes, não foi traduzido na melhoria de qualidade de vida para a população, com mais educação, com mais saúde, segurança pública, moradia, iluminação, telefonia, asfaltamento, urbanização e por aí vai. E, portanto, a nossa crítica, lembrando que o Brasil tinha, até a Constituição de 88, e por que nós estamos falando da Constituição de 88? Porque na Constituição de 88 foi permitido a emancipação de partes de municípios para constituir um outro ente qualquer. E aí, como o político brasileiro sabe que é muito mais fácil ser eleito numa pequena localidade do que numa grande localidade, muitos municípios brasileiros foram subdivididos. E aí, o problema não é a subdivisão por si só, é que essa subdivisão não arrecada o suficiente para se manter. E aí, como resultado, como consequência desse processo, o dinheiro passado pelo Fundo de Participação dos Municípios mal é suficiente para manter a estrutura administrativa. E aí a população continua carecendo dos mesmos problemas que carecia antes da emancipação. Tudo bem? Dito isso, pessoal, nós queremos ver com você, revisar na verdade, a metropolização pela qual o Brasil passou. Então as cidades dentro de uma rede urbana brasileira possuem níveis de hierarquia baseados no número de atividades oferecidas e no poder que exerce perante as outras. Poder em termos de influência econômica, política e sociocultural. Metrópole é uma grande cidade concentradora de indústrias e de serviços, exercendo uma centralização de atividades econômicas em relação às cidades que lhe são adjacentes, ou seja, a sua periferia imediata, também chamada de cidades satélites, com redes de influência. No Brasil, nós temos lá 12 grandes dessas áreas. Então nós temos uma grande metrópole, por exemplo, como São Paulo, que além de ser uma metrópole nacional, é também uma metrópole global, exercendo influência na metrópole nacional, regional, centro, cidade e vila. Essa hierarquia marcara o Brasil da década de 1930 até a década de 1980. Com o advento de meios de transporte e comunicação mais eficientes, a hierarquia urbana brasileira mudou disso para isso. Então eu tenho agora uma relação que é horizontalizada e não mais uma relação verticalizada, como a gente acompanhou durante um longo período de tempo no nosso país. Vimos, inclusive, que o Brasil está formando a primeira grande megalópole brasileira,
nessa megalópole, juntando a grande região metropolitana de São Paulo com o Rio de Janeiro, moram 20% da população do Brasil. Um total aí de mais de 35 milhões de pessoas, cuja área de influência se estende ao lado da Via Dutra, que é a BR-116, que liga a zona metropolitana do Rio à zona metropolitana de São Paulo. Esse processo se dá com uma conurbação, e quando eu tenho uma conurbação entre duas ou mais metrópoles nacionais, eu tenho a formação de uma megalópole, ok? E aí, a imagem, né, ajuda a gente a verificar. Então, se nós sairmos aqui de São Paulo, passando, né, pelo Grande São Paulo, né, o chamado ABCD paulista, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, e aí nós vamos lá, passando por Guarulhos, Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Guaratinguetá, Lorena e Cruzeiro. Essa área de São Paulo começa a se ligar com a zona metropolitana do Rio de Janeiro, que pega lá Duque de Caxias, Niterói, a própria cidade do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Volta Redonda e Resende, ao longo da própria Dutra. Portanto, essa área é uma área que está em formação da primeira grande megalópole brasileira, ok? Dito isso, pessoal, né? A gente precisa entender agora o que são as regiões metropolitanas. Ora, se eu tenho uma região metropolitana, é porque essa região, além dela exercer influência política, econômica e sociocultural, normalmente os problemas são problemas comuns. Exemplo, não tem como solucionar o problema de transporte urbano, de segurança, de saúde, de educação e de uma série de outros em Brasília, sem equacionar o problema das cidades satélites, que reúne lá Taguatinga, Candangolândia e por aí vai. Por quê? Porque parte da população que não encontra atendimento nessa área periférica migra em direção à área core, à procura, né, de emprego, de renda, de educação, de saúde, saneamento básico, moradia, segurança e tudo mais que a gente possa imaginar. Se isso é válido, né, para a grande Brasília ou para as cidades satélites no entorno de Brasília, você imagina, por exemplo, nas outras grandes regiões metropolitanas brasileiras, cuja concentração populacional é muito maior, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Belém, Manaus e por aí vai. Sendo assim, a pergunta é, o que é uma região metropolitana? É uma área administrativa formada pelos maiores municípios do país e os municípios que estão com ela conurbada, portanto com interdependência. O objetivo é a formação de polos de desenvolvimento com a polarização de indústrias e de serviços em determinadas regiões. O nosso IBGE, né, diz que existem no Brasil 12 regiões metropolitanas plenas e 10 regiões metropolitanas em processo de formação. Nós colocamos isso, né, no mapa para você conseguir visualizar, né? Então pegue aqui o nosso mapa, onde você vai ver as regiões metropolitanas brasileiras, como a grande Porto Alegre, né? Poderíamos citar aí a grande São Paulo, a grande Rio de Janeiro, a grande BH, né? No estado do Mato Grosso, no Amazonas, no Maranhão, na região do Recife, em Pernambuco e por aí vai. Portanto, não há condições de você solucionar, por exemplo, numa região metropolitana como Rio de Janeiro, as questões de transporte, de segurança, de saúde, de educação, de poluição, de água,
para falarmos aqui apenas de alguns, que não seja de maneira concertada com todos os municípios que envolvem a região metropolitana. E, portanto, a zona metropolitana pode constituir entidade cujo objetivo é a solução de problemas que são comuns, compartilhados e, obviamente, de propostas para desenvolvimento local. Dito isso, pessoal, o que nós temos então no Brasil? Uma série de problemas ocasionados aí, em virtude do processo de urbanização acelerada. Opa, voltando aqui. E aí, nós vamos discutir cada um desses problemas com você, porque esses problemas normalmente caem em prova. O que nós fizemos? Nós separamos por temática. Então, nós vamos discutir cada uma dessas temáticas com você, ok? Então, vamos lá. Quando nós analisamos os problemas urbanos brasileiros, esses problemas se relacionam, por exemplo, à poluição atmosférica sonora e das águas, à poluição do solo por resíduos sólidos, problemas sociais, escassez de área verde e perigo de epidemia. Então, nós vamos começar a nossa explicação dos problemas urbanos pela questão ambiental. Tudo bem? Primeira pergunta e resposta importante que você tem que ter na memória e na ponta da língua, é o que é que nós estamos considerando como impacto ambiental. Então vamos lá, vamos entender isso aqui, Nós estamos falando agora a respeito dos problemas urbanos. E nós vamos começar, pelos problemas ambientais. Dentro dos problemas ambientais, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é qual é o conceito de impacto ambiental. Ou de problema ambiental. Impacto ambiental ou problema ambiental é todo e qualquer dano causado ao meio ambiente pela ocupação dos seres humanos. É óbvio que os seres humanos, quando constituem a urbanização, a industrialização e outras atividades, isso cria um impacto no meio ambiente. Então, impacto ambiental é toda e qualquer alteração causada ao meio ambiente por ação antrópica, ou seja, causada pelo ser humano. Óbvio que eu posso ter impacto ambiental causado pelo meio natural. Exemplo, cai um raio numa propriedade rural e isso incendeia uma área florestada. Ok, é um impacto causado pelo agente natural. No entanto, a gente vai poder perceber que no meio urbano, quase que exclusivamente, ou principalmente, os impactos são causados por ação antrópica. Lembrando para você que se nós estamos falando de ação antrópica, antropo remete aí à nossa genealogia e, portanto, diz respeito ao humano, ou seja, o ser humano causando impacto ambiental. Impacto ambiental é toda e qualquer alteração no meio ambiente. No entanto, esse impacto, ele pode ser um impacto que nós chamamos de pequena monta, ou de grande monta. Professor, o que seria um impacto de pequena monta? Seria, por exemplo, o impacto causado pela derrubada de 1, 2, 3 ou 4 árvores. Embora isso cause uma alteração no meio ambiente, o impacto para aquele bioma é considerado relativamente pequeno. É claro que se esse processo se der com continuidade, ele se transformará no impacto de grande monta. Porém,
Se eu corto 1, 2, 3 ou 4 árvores numa área florestada, embora isso altere o meio ambiente, ele é considerado um impacto ambiental de pequena monta. Porém, se eu devasto, por exemplo, 1.000 hectares de área florestada, lembrando que cada hectare corresponde a 10.000 metros quadrados, eu estou provocando um impacto ambiental de grande monta. A pergunta então é, quais são os impactos ambientais urbanos? Vamos falar do primeiro deles, muito importante, que é a questão da ausência de tratamento e recolhimento do saneamento básico. Então vamos lá, no nosso primeiro problema urbano, que é a questão do saneamento básico. Quando nós falamos de saneamento básico, é muito comum que a população pense imediatamente no esgotamento sanitário. Mas, na verdade, saneamento básico é muito além disso. Saneamento básico implica, obviamente, a questão do esgotamento sanitário, mas implica também a questão da água, e implica também a questão do recolhimento e tratamento do lixo urbano. Então, a condição de idealidade era que nós tivéssemos lá o esgotamento sanitário e o lixo urbano, basicamente num sistema de recolhimento e também de tratamento desses resíduos. Tudo bem? E no que diz respeito à água, nós estamos pensando que a condição de idealidade é uma água que tenha potabilidade, ou seja, que seja boa para o consumo humano, mas que também seja uma água encanada e distribuída, de maneira a atender às necessidades da população. No que diz respeito ao meio urbano e em relação à água, tudo bem, nós temos hoje indicadores muito elevados de distribuição de água encanada, tratada e, portanto, potável para a imensa maioria dos lares brasileiros. Embora nós ainda tenhamos problemas de abastecimento, sobretudo nas áreas mais empobrecidas das regiões metropolitanas e também das áreas periféricas e também do meio rural. Mas, via de regra, o maior desafio brasileiro hoje não é a questão da água, pelo menos no que diz respeito à potabilidade e à distribuição. Nós temos um outro problema com a água hoje, que diz respeito à conservação das fontes de água, de combate ao desperdício e do estímulo à utilização da água de reuso. Porém, o nosso maior desafio está na questão do esgotamento sanitário e no lixo urbano. E a gente, então, agora precisa entender por quê. Então, vamos lá, pessoal. Vamos apagar aqui para a gente conseguir visualizar a questão da água. No que diz respeito à questão da água, nós temos alguns problemas. Primeiro, a distribuição ainda falha, sobretudo nas periferias, favelas e zona rural. Lembrando que eu estou falando da água
potável, da água encanada, da água distribuída. Então nós temos um problema de distribuição ainda, fundamentalmente ocorrendo, né, nas áreas periféricas das grandes regiões metropolitanas, nas áreas faveladas, sobretudo de encostas, e também em parte da zona rural. Mas nós temos aí outros problemas relacionados à água. E um deles, né, seria lá a manutenção / conservação de nascentes. Por um outro lado, a eliminação da cultura do desperdício. E um outro elemento, eu vou pegar um quadrinho aqui, né, que seria lá, né, o uso da água de reuso. Então vamos entender quais são os desafios ainda para o Brasil, né? O primeiro desafio é a distribuição ainda falha, sobretudo nas áreas de periferia dos grandes centros urbanos, na área favelada e em parte do meio rural. Claro que nós estamos falando da água, lembrando, tratada, encanada e distribuída de maneira adequada. Porém, nós temos um outro problema, que é a questão da manutenção e da conservação das áreas de nascentes, das áreas de mananciais. Isso implica, obviamente, né, que nós tenhamos essa área despoluída, tanto de poluentes industriais, de poluentes agropecuários, ou ainda, né, de esgotamento sanitário in natura, sem tratamento, jogado nesses locais de nascente de água, e implica também o reflorestamento desses mananciais, de maneira que eles possam continuar sendo fontes efetivas de água para as grandes cidades brasileiras. Por um outro lado, a eliminação da cultura do desperdício. O brasileiro acha que como a água no Brasil, via de regra, era um bem abundante, com exceção aí de parte do semiárido nordestino, que o desperdício da água pode ser absolutamente, né, normal, como por exemplo lavar calçadas, né, com a mangueira ligada o tempo inteiro. A cultura de se lavar carro, né, com a mangueira também ligada. Por um outro lado, né, o fato das pessoas fazerem atividades, né, de higiene doméstica com grande uso de volume de água, o desperdício de deixar a torneira aberta e por aí vai. Então, a manutenção da conservação das nascentes tem que se acompanhar da eliminação da cultura do desperdício. E o Brasil utiliza ainda muito pouco a água da chuva e a água de reuso, notadamente pelo setor industrial, já que o setor industrial pode e deve fazer o tratamento da sua própria água para reutilizá-la, evitando lançar despejos, né, industriais não tratados em fontes de água comunitária, como rio, como lago, né, como outros quaisquer ribeirões, mananciais, e ao mesmo tempo diminuir o consumo da própria água. Então, né, na questão da água, a distribuição, a manutenção e conservação de nascentes, a eliminação da cultura do desperdício, o uso da água de reuso são elementos chaves para que nós tenhamos uma administração mais racional, eficaz e eficiente dos nossos recursos hídricos. Porém, nós havíamos dito que não obstante o fato da seca que nós vivemos em parte do Sudeste no Brasil, no verão passado e nesse, nós temos que agora nos preocupar com a questão do saneamento básico e do lixo urbano. E a pergunta é por quê? Então vamos botar aqui, pessoal. Então, o primeiro elemento-chave a gente já viu que foi a água. Nós temos agora um outro elemento-chave, que é a questão do saneamento básico.
do esgotamento sanitário, do esgotamento sanitário. É preciso lembrar que esgotamento sanitário implica duas atividades, né? Uma coisa é o recolhimento, que é tirar o esgoto dos domicílios, né, e do setor industrial e levar ele normalmente para uma fonte de água qualquer, que normalmente são rios, lagos, lagoas, icarapés e por aí vai. O problema é que o recolhimento é apenas uma etapa do processo. E quando nós olhamos o recolhimento no Brasil, a média nacional é vexaminosa. Nós temos aí um pouco mais de 50% do esgotamento sanitário brasileiro que é recolhido. O que significa dizer que uma parte significativa sequer é recolhida. Se ele não é recolhido, normalmente se utiliza dois mecanismos para a sua liberação. A primeira são os chamados valões negros no Brasil, onde o esgotamento da casa é escoado, abre aspas, para uma vala, para uma valeta que corre a céu aberto. E o problema é que, nesse caso, eu estou expondo a população a uma água que, obviamente, se encontra contaminada e que qualquer contato dessa água com a pele, com mucosas, com a boca, os olhos, etc. e tal, pode causar danos efetivos à saúde humana. Por um outro lado, normalmente esse valão vai desaguar num rio, num riacho, num lago, numa lagoa, provocando o processo de contaminação dessas fontes d'água. Por um outro lado, o valão negro, normalmente, ele permite a proliferação de agentes transmissores de doenças, como rato, barata, mosca e mosquito, o que, obviamente, acaba criando uma condição deletéria para a saúde dentro do meio urbano. Então, o recolhimento no Brasil já é ruim. Mas pior ainda, quando a gente fala de tratamento, que é quando eu pego, né, o resíduo, né, do esgotamento sanitário, faço um ataque normalmente biológico em cima dele, para que haja o processo de degradação do material orgânico presente nessa água. Algumas vezes faz-se necessária, né, um tratamento químico. E aí eu devolvo, né, esse esgotamento sanitário com um grau de purificação que pode ser superior a 90% em córregos d'água em qualquer lugar. Então, quando nós analisamos o tratamento, o Brasil tem um percentual, né, que é inferior, tudo bem, ele é menor, tudo bem, do que 40% do esgotamento recolhido no nosso país. Então, o nosso indicador, né, de recolhimento é absurdamente baixo. E daquilo que foi recolhido, né, menos de 40% sofre lá um processo de tratamento. E aí, é claro, né, esgotamento sanitário in natura permite a contaminação do solo, né, por esse esgotamento, a contaminação da biota, que é o conjunto de seres vivos que mora no entorno daquele valão. Por um outro lado, a proliferação de agentes transmissores de doenças, como rato, barata, mosca e mosquito. É uma condição absurdamente insalubre. E no Brasil, embora o esgotamento sanitário tenha avançado em relação a décadas anteriores, ele avança numa quantidade e numa velocidade muito menor do que aquela que nós gostaríamos. A segunda solução para quando nós temos uma condição em que não há o recolhimento é a chamada fossa séptica, né? Então vamos apagar aqui para você entender, né? Quando nós não temos, né, o recolhimento e o tratamento, a alternativa encontrada pela população é o valão, muito conhecido como valão negro,
né, que é simplesmente, né, colocar o esgoto para correr, né, por uma vala qualquer. E a segunda alternativa é a chamada fossa séptica. O problema é que não há conhecimento por parte da população para a construção dessa fossa séptica de maneira adequada. Então, o que pode ocorrer, né? Imaginemos que nós tenhamos aqui uma casa e que nesta casa, né, a alternativa encontrada para o escoamento do esgoto tenha sido retirar o esgoto dessa casa e construir uma fossa séptica, onde simplesmente seja lá jogado o esgotamento sanitário. Óbvio que nessa fossa, sem qualquer tipo de trabalho biológico, o material vai se infiltrar no solo. O que nós temos observado no Brasil é que muitas vezes essa família aqui também tem lá um poço artesiano. Esse poço artesiano serve para captação de água para essa família. O problema é que nós temos lençóis freáticos, que são depósitos de água subterrânea, que muitas vezes chegam, né, a quilômetros, a dezenas de quilômetros, centenas ou milhares de quilômetros. Resultado, se o lençol freático, né, imaginemos aqui, for maior, né, do que a extensão entre o poço artesiano e a fossa, óbvio que o esgotamento sanitário lançado na fossa séptica vai se infiltrar para o lençol freático e essa água será captada para ser tomada pela própria família. Daí que uma série de problemas, desde verminoses a problemas mais complicados, como desidratação e outros causados por contaminação, se dá porque essa metodologia aqui é uma metodologia inadequada. Aqui, literalmente, eu tenho a contaminação da água captada para o consumo humano pelas fezes que são lançadas junto com a urina na própria fossa séptica daquela propriedade. Então, nós temos um outro grave problema no que diz respeito, né, ao processo de recolhimento e tratamento, né, do esgotamento sanitário. Mas nós temos que entender agora a questão do lixo. Então, vamos lá. Quando nós falamos do lixo urbano, é muito importante, né, que você se recorde, e a maioria das pessoas assim pensa, que a questão do lixo urbano, ela só tem relação com o lixo inorgânico. O lixo inorgânico, de fato, é um grave problema, né? Nós estamos falando basicamente do vidro, do metal, plástico, borracha, etc. Então é óbvio que a nossa preocupação é o lixo inorgânico, né? Porque o vidro, por exemplo, pode demorar mais de 900 anos para se degradar no meio ambiente. Um saco plástico jogado no mar demora em média 100 anos para se degradar, né? A borracha é praticamente, né, mais de milênio para poder se degradar. Então é claro que isso aqui é um problema. Mas eu quero te lembrar que a maioria das pessoas esquece que o lixo orgânico, formado basicamente por resto de alimentos, também é um grave problema. Então aqui, resto de alimentos também é um grave problema. E a pergunta é por quê? Porque esse resto de alimentos, sobretudo quando jogado no lixão, que é um simples acúmulo, né, de lixo orgânico e inorgânico, ele tende a ser degradado. Quando ele se degrada, ele produz o chorume, que é aquele líquido marrom esverdeado que já começa a pingar do caminhão de lixo, causado pelo processo de putrefação do material orgânico. Esse chorume contamina o solo, o lençol freático, os seres humanos e toda a biota, todo o conjunto de seres vivos que mora em torno daquela área. Por um outro lado, o resto de alimento em putrefação exala o gás metano.
E o gás metano é 20 vezes mais poluente como gás agravante do efeito estufa. Então o problema é tanto o lixo orgânico quanto o orgânico. Vamos entender cada um deles, né? Então, apagando aqui, nós temos agora a questão do lixo inorgânico. No lixo inorgânico, né, nós temos lá, né, lembrando, o plástico, borracha, metal, plástico, borracha, metal. Nós vamos falar ainda, né, do lixo hospitalar. E temos ainda que falar a respeito do lixo eletrônico. Então vamos tentar entender, né? Quando nós falamos do lixo inorgânico, por que é que esses três aqui, plástico, borracha, metal, vidro, né, que eu vim esquecendo, por que ele é um problema, né? Primeiro, ele é um problema porque nós temos lá ele entupindo as galerias de água pluvial, que é a água da chuva. Todos nós já tivemos oportunidade de verificar que muitas vezes, né, o material sendo lançado nas ruas ou nos lixões, muitas vezes é levado, né, pela água da chuva, através dos bueiros, e quando chega no bueiro, ele entope esse bueiro, não permitindo o escoamento da água pluvial, que é a água da chuva. A consequência imediata disso aqui são as enchentes. É um dos agravantes das enchentes. Óbvio também que nós temos um problema aqui, que é o tempo de degradação desse material, que é um tempo excessivamente longo e, portanto, poluindo por décadas o meio ambiente. Por um outro lado, nós temos a questão do lixo hospitalar. Lixo hospitalar, que é lixo obtido através do processo de tratamento, né, de seres humanos, não tem outra alternativa. Ele tem que ser incinerado. Tem que ser queimado, porque esse material é material contaminado. Professor, e o lixo comum do hospital? Esse não, esse pode ter um tratamento vulgar. Porém, o lixo hospitalar, entendido como material contaminado, como gases, seringas, né, ampolas, ou ainda, né, restos de material de cirurgia, de tratamento e por aí vai, tudo que pode estar contaminado não tem alternativa, tem que ser incinerado. E o lixo eletrônico, professor, qual é o problema? É que esse lixo contém metais pesados. E esses metais pesados, quando liberados na natureza, podem provocar impactos ambientais muito significativos. Bom, então vem a tua pergunta. Qual é a diferença, então, professor, né, entre lixão e aterro sanitário? Então vamos lá, vamos botar isso aqui para você. Qual é a diferença, pessoal, entre um lixão e um aterro sanitário? Quando nós falamos de lixão, nós estamos falando simplesmente de um acúmulo de lixo orgânico e inorgânico. E, portanto, nós temos aqui um grave problema ambiental, mas temos também, pessoal, um problema social. Porque a população mais pobre, normalmente de periferia e favela, né, muitos deles sobrevivendo da cata de materiais recicláveis nesse lixão.
E aí você fala assim, professor, mas o problema é a reciclagem? Claro que não. O problema são as condições insalubres a que esses trabalhadores são submetidos. Normalmente sem luva, sem colete, sem macacão, sem bota, sem máscara, e eles passam o dia inteiro mexendo em materiais, podem sofrer cortes, podem sofrer soterramento pelas máquinas que normalmente movimentam esse lixo ao longo do dia à medida que eles vão chegando, podem ter contatos, com uma série de doenças que podem ser fatais e prejudicar essa população. Então, a questão do acúmulo de lixo orgânico e inorgânico no lixão é o problema ambiental, mas diz respeito também ao problema social que isso gera. Fora isso, é importante lembrar que o lixão, ele permite a proliferação de agentes transmissores de doenças, como rato, barata, mosca e mosquito, e ele permite a proliferação de aves, notadamente os urubus. E essas aves, muitas vezes, são potencialmente perigosas, sobretudo para a aviação. Então, se uma ave como essa entrar sugada pela turbina de um avião, ela pode causar um incidente aéreo grave, que pode levar à morte de todos aqueles que estão a bordo. Portanto, esse lixão tem que ser eliminado. Por um outro lado, nós temos o aterro sanitário. O aterro sanitário é diferente do lixão, porque aqui eu tenho controle de efluentes. Que efluentes são esses, professor? O gás metano e também o chorume, líquido, e gás obtido pela decomposição do material orgânico. Então vamos ver como é que um aterro sanitário funciona? Então vem para cá. Se nós sabemos que o lixão é um problema, vamos lembrar como é que funciona o aterro sanitário. No aterro sanitário, você tem uma área qualquer que é impermeabilizada. Então aqui você tem uma impermeabilização. Normalmente isso é feito com uma manta asfáltica, que vai demorar aí, séculos para se decompor. É colocado na horizontal canos que vão captar o chorume. Então aqui ocorre a captação do chorume. E são colocados canos na vertical que vão fazer a captação do metano. E aí eu coloco aqui, uma camada de terra, depois uma camada de lixo, e assim sucessivamente. O que acontece? Ao final de cada dia, o lixo que foi acumulado sofre um processo de soterramento. Primeira consequência imediata, a proliferação de agentes transmissores de doenças, como rato, barata, mosca e mosquito, e também de aves que sobrevoam essa região à procura de alimento, cai absurdamente. Por um outro lado, o lixo orgânico vai entrar em decomposição, exalando o chorume. O chorume, então, ele é captado e bombeado para dentro de uma caldeira. O gás metano é gerado e é sugado através dos canos na vertical para alimentar a chama que vai desidratar o chorume. Então, como é que funciona? O gás metano é um gás inodoro, porém inflamável. Quando ele é captado, eu incendeio ele. A capacidade poluente é muito menor.
Quando eu incendeio ele vira uma fonte de calor, que dentro da caldeira desidrata o chorume. A única coisa que vai para o meio ambiente é vapor de água. E aí, esse chorume agora desidratado pode então voltar para o aterro sanitário. Então a vantagem é que eu não tenho em larga escala agente transmissor de doença, não tenho aves nessa região, tenho controle do chorume e tenho controle do gás metano. Observe que um aterro sanitário é feito para funcionar por algo próximo aí de 20 até 40 anos. E normalmente quando essa área está completamente feita, eu tenho biogás, que é o metano, que poderá, por exemplo, ser envasado e misturado com cheiro para virar botijão de gás, mas eu também posso pegar esse gás metano e servir para o setor industrial como fonte de energia. Essa área aqui é uma área que normalmente sofre um reflorestamento e vira uma área de proteção ambiental para a cidade. Então nós temos uma solução para o problema ambiental. Lembrando para você que no ano de 2010, o presidente Lula sancionou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que deu prazo até o ano de 2014 para que todos os lixões do Brasil fossem eliminados. Infelizmente, mais da metade das prefeituras do Brasil não conseguiu fazê-lo. O governo agora conseguiu aprovar uma prorrogação de 2 anos para que as prefeituras se adaptem. Mas a proposta é eliminar os lixões do Brasil e permitir, a partir de agora, apenas a existência do aterro sanitário. Mas aí você se pergunta, professor, ok, eu solucionei o problema ambiental, mas e o problema social? Aquela população que dependia da cata, da coleta seletiva dentro do lixão. Ora, o modelo de aterro sanitário também propõe o processo de reciclagem e reutilização. Então vamos apagar isso aqui. Ao menos parte daquela comunidade de catadores pode agora trabalhar no aterro sanitário em 2 atividades. Primeiro, a atividade de reciclagem. E lembrando, que as pessoas no Brasil ainda não se tomaram conta que a reciclagem é um setor econômico extremamente importante e rentável, ecologicamente sustentável, socialmente importante para a geração de emprego e renda, sobretudo para a população mais pobre. Então, a atividade de reciclagem pode e deve ser realizada no aterro sanitário, só que agora dentro de condições e padrões estritos de segurança. Trabalhadores trabalhando com botas, com luvas, com macacão, com capacete, com proteção para os olhos, para a respiração, pode-se dar a reciclagem dos materiais que estão disponíveis. Por um outro lado, lembrando para você que essa reciclagem pode ser conectada a uma área que começa a crescer no Brasil, que é a chamada logística reversa. A gente conhece a logística, que é aquela que produz o bem e vai para a nossa casa. Porém, no mundo inteiro cresce a ideia de que parte das embalagens utilizadas pelos produtos vendidos podem e devem voltar para a fábrica, para que ela possa fazer a reciclagem. Portanto, numa logística reversa, que agora é uma logística do consumidor, em direção ao produtor, isso aqui, com embalagens, recipientes e tudo mais que você possa imaginar, para que esse produtor encaminhe então para a reciclagem, diminuindo o custo de produção da firma, criando emprego e renda para a população mais pobre e, por um outro lado, danificando menos o meio ambiente. Isso pode e deve ser realizado com o papelão, com o vidro, com a lata, com o metal, com a borracha, como o pneu e por aí vai. Por
Por um outro lado, é importante você lembrar que eu também posso fazer a reutilização. Então, a reutilização significa a utilização novamente, ou com uma outra serventia, daquele material. Então, nós temos uma série de embalagens que podem e devem ser reutilizadas, mesmo que não sejam reutilizadas para o primeiro produto para o qual ela foi gerada. Exemplo, né? Um galão, por exemplo, de óleo de soja pode ser reutilizado no futuro para que possa, depois de lavado e esterilizado, ser vendido com outros produtos, como detergente, material de limpeza, agroquímico, né, e por aí vai. Portanto, pessoal, a gente também tem que repensar essa questão da reciclagem e reutilização. Então, junto com a logística reversa, nós temos um outro elemento que nós temos que aprender, né, a utilizar dentro do Brasil, que é reduzir a cultura do desperdício. Então, como assim, professor? Nós temos alguns supermercados no Brasil que já começam a trabalhar com a ideia do pré-descarte. Como assim, né? Imagine lá a sua pasta de dente. Normalmente, ela vem dentro de uma embalagem lá, né, feita de papelão ou de papel duro. Qual é a utilidade dessa embalagem para você? Zero. Você vai chegar em casa, vai abrir a embalagem, vai jogar no lixo e vai utilizar a pasta. Alguns supermercados já permitem o pré-descarte. Então você está lá, né, fazendo o pagamento, né, daquele produto que você comprou. Como a pasta de dente você não precisa daquela caixinha, você já tira a pasta de dente da caixinha e deposita aquela caixa no próprio supermercado, para que o supermercado encaminhe numa logística reversa para o produtor, o que diminui o número de embalagens, o que diminui o número, né, de lixo inorgânico para contaminar a natureza, e há alguns supermercados, inclusive, dentro e fora do país, que dão bônus para os clientes que trazem as suas embalagens não utilizadas. Por exemplo, né? Na Alemanha, inúmeros supermercados têm uma área de pré-descarte ou de pós-descarte. Exemplo, você foi no supermercado, comprou lá, por exemplo, né, uma caixinha de pasta de dente. Previamente você já descarta a caixinha e leva a sua pasta para casa, você coloca lá na máquina e a máquina emite para você um desconto a ser utilizado no próprio supermercado. É bom para o supermercado, porque ele gera movimento, é bom para você, que ganha um desconto, é bom para a sociedade, que vê menos lixo, é bom para a economia, já que a economia agora não precisa gastar tanto dinheiro na produção de outras caixas de papelão e, portanto, conservando as nossas árvores. Portanto, é um mecanismo viável, né? No Brasil nós temos isso com latinha de alumínio, nós temos com garrafa PET, mas nós temos que avançar para outros produtos, como vidro, como a borracha, como o plástico em geral. Essa cultura, mesmo que ela não seja rentosa, e olhe que ela é absolutamente essencial para nós garantirmos uma sociedade melhor para nós e para os nossos filhos. Portanto, se nós falamos que o primeiro grande problema do meio urbano é o saneamento básico, ele é um problema e é também uma solução. E, portanto, basta que nós tenhamos consciência individual, coletiva e governamental de que é possível fazer a sua parte. Além disso, o que o Brasil tem que avançar, pessoal? Na coleta seletiva. Quando nós falamos de coleta seletiva, é muito comum, né, que a população pense, né, nessa coleta, naquele famoso adágio, né, para o Brasil, da expressão para inglês ver. Vou explicar a origem da expressão.
A partir de 1822, com a independência política do Brasil, a Inglaterra começa a pressionar fortemente pela libertação dos escravos no Brasil. Por trás dessa pressão, infelizmente, não estava nenhuma questão ética e moral de considerar o negro como um ser humano e que, portanto, não pode, sob hipótese alguma, ser distinguido por suas características de cor da pele, dos olhos, do nariz, do cabelo, ou o que quer que seja, né? Sendo assim, a Inglaterra, não obstante essa questão ética e moral, ela queria a libertação do negro para que o Brasil ampliasse o seu mercado consumidor esse de produtos importados que vinham basicamente da própria Inglaterra. Porém, o Brasil ainda era um país fortemente marcado pela influência do setor latifundiário agrário na política nacional. O Brasil, então, entre 1850 e 1888, ele lança uma série de políticas absolutamente inócuas, sem qualquer efeito, mas para mostrar para os ingleses que o Brasil estava fazendo alguma coisa. Vou citar duas que você se lembra das suas aulas de história. Primeiro, a lei do sexagenário. Todo negro que completasse 60 anos seria liberto. Pense. Primeiro, a expectativa de vida do negro naquela época era de apenas 45 anos de idade. Então, a maioria não chegava aos 60. 60 era muito idoso. Segundo, ele era negro, discriminado socialmente, analfabeto, sem renda, sem patrimônio e sem qualificação profissional. Esse negro iria para onde? Para lugar algum. Mas a lei foi criada para inglês ver que o Brasil está fazendo alguma coisa rumo à libertação dos negros. Então, se nós entendemos, né, esse conceito do para inglês ver, infelizmente no Brasil, muita coleta seletiva realizada pelos municípios é para inglês ver. O município coloca lá, né, vidro, plástico, metal, material orgânico, e quando chega o caminhão de lixo, tudo é misturado na caçamba e vai para o lixão. Isso é o tipo de política para inglês ver. Na verdade, o que nós precisamos de fato é uma coleta seletiva. E essa coleta seletiva, pelo menos entre dois tipos de lixo, né? O lixo orgânico, que deve ser colocado de maneira separada do lixo inorgânico. Se nós fizermos apenas isso aqui, né, e obviamente, se nós tivermos no caminhão de lixo locais separados, né, para que isso seja lançado, nós já estaremos contribuindo eficazmente para uma solução do problema do lixo urbano. Claro que as sociedades mais avançadas vão se dividir nisso aqui. Então você tem o lixo inorgânico lá como metal, plástico, borracha, vidro, né? E outros. Da mesma maneira, né, que nós poderíamos ter sistemas, né, de coleta seletiva para determinados produtos que contêm metais pesados, né? Como, por exemplo, pilhas, baterias, monitores, televisores e uma série de eletroeletrônicos que nós utilizamos nos nossos lares, que muitas vezes contêm metais pesados, como mercúrio, como cromo e outros mais. Esse material, quando lançado na natureza, é grande fonte de poluição. Porém, se a gente conseguisse ao menos fazer essa separação, nós já teríamos dado um passo gigantesco rumo a um processo mais adequado no tratamento de resíduo. Avançando com isso, eu tenho que ter, né, o caminhão do lixo e o aterro sanitário que possa promover a separação e o tratamento entre os dois. Então, esses caminhos são caminhos importantes para a gente equacionar o problema da poluição nas grandes cidades. Dito isso, pessoal, quais são os outros problemas ambientais dos grandes centros urbanos brasileiros, né? Nós temos um outro problema grave, que
que é a poluição sonora e a poluição visual. No que diz respeito à poluição sonora, uma parte da população brasileira considera que ela é um mal menor. Não é. Né? Nós estamos monitorando, né, sobretudo trabalhadores, né, que trabalham o dia inteiro no trânsito das grandes cidades brasileiras, como, por exemplo, policiais, agentes de trânsito, né, agentes que, por exemplo, dirigem, né, viatura do Corpo de Bombeiros ou de ambulâncias, né, e outros mais, onde a gente percebe que a grande quantidade de poluição sonora provocada por sirenes, pelo ronco dos motores, provocado, obviamente, pelos congestionamentos, né, por buzinas e por aí vai, provoca alguns danos bastante graves na saúde desses trabalhadores e também da população que mora ou que passa em volta daquele local. Essas situações se envolvem com aumento da irritabilidade, perda de controle da pressão arterial, aumento do nível de estresse, perda auditiva, só para citarmos alguns. Então, pessoal, a poluição sonora é também um grave problema urbano. E a solução desse problema passa de maneira concomitante com o equacionamento do problema do trânsito, já que boa parte da poluição sonora é criada pelo próprio trânsito, como sirene de viaturas, né, da polícia, do corpo de bombeiro ou de ambulâncias, o próprio movimento de carros intensos numa dada localidade e por aí vai. Então nós temos que repensar o meio urbano, também no que diz respeito a transporte, porque transporte impacta, além dos congestionamentos, na poluição sonora, que causa irritabilidade, que causa estresse, que causa perda auditiva, né, que provoca ou agrava problemas de saúde ligados aí à pressão arterial e por aí vai. Mas nós temos também uma poluição visual. Essa poluição visual é pela multiplicidade de estímulos visuais que a cidade te provoca. Primeiro, trânsito caótico, que você tem que ter uma atenção o tempo inteiro, uma proliferação de placas de propaganda espalhada, né, pela cidade, painéis luminosos de todas as naturezas e por aí vai. Qual é o problema? É que os especialistas em urbanização nos alertam que a poluição visual está relacionada àqueles mesmos elementos próximos da poluição sonora, como o aumento da irritabilidade e, portanto, da violência no meio urbano, o aumento do nível do estresse, o agravamento ou o surgimento de doenças relacionadas a essa poluição visual, perda da acuidade visual, da sua capacidade de visão e por aí vai. E novamente, né, aqui também passa por políticas públicas, tanto que algumas das maiores cidades brasileiras já começam a enfrentar esse problema de maneira mais intensa do que esse. Prefeituras, por exemplo, como do Rio de Janeiro e São Paulo, já limitam ou eliminaram propagandas luminosas, né, no alto de prédios, que permita a distração do motorista, que cause impacto visual e por aí vai. Então são formas que nós temos de combater mais esse problema. Tudo bem? Então vamos lá, vamos dar uma conferida no nosso material para ver o que a gente já falou, né, a respeito de problema urbano, né? Então nós já falamos aqui da poluição sonora, já falamos da poluição, né, no que diz respeito ao saneamento básico, né, e também aos resíduos sólidos. Nós precisamos entender que os problemas sociais, né, nós já falamos uma parte deles. Mas nós precisamos entender agora o que a escassez de área verde cria no meio urbano. Quando a gente fala de problema urbano, de problema ambiental urbano, um dos maiores problemas é um fenômeno que nós chamamos de ilhas de calor. Então vamos puxar aqui a tela em branco, né?
nós temos um impacto urbano muito importante, chamado de ilhas, entre aspas, essas ilhas, né, de calor. O que são as ilhas de calor, professor? São o aumento da temperatura média global. Perdão, local. Aumento da temperatura média local. Então, para te dar um exemplo, né? Você pega uma área central que nós chamamos de área core. A área core, né, coração, seria lá o que nós chamamos em geografia de epicentro da ilha de calor. Ou seja, a área de principal ocorrência da ilha de calor. Ora, se eu já sei que a ilha de calor é o aumento da temperatura média local, eu sei que a área de maior temperatura é nessa área core, que normalmente é a área mais central das cidades, ou a área, né, que vai concentrar uma quantidade maior de prédios, de asfalto, de automóveis, de indústrias, de ar-condicionado e por aí vai. E aí, eu tenho no entorno dessa área core o que nós chamamos em geografia de isotermas. Lembrando que a palavra iso significa igual, termas, temperatura. Então são as linhas de mesma temperatura, né? Observe que à medida que eu me afasto da área core, a temperatura vai caindo. Imagine aí o centro de São Paulo com uma temperatura, imaginemos aqui, o centro de São Paulo, supondo uma temperatura de 30 graus Celsius. Imagine agora, né, a área mais afastada, que nós chamamos de periferia. Como, por exemplo, a Serra da Cantareira. Então, bota aqui a área da Serra da Cantareira, em São Paulo. E aí você vai observar que a diferença de temperatura entre a área core e a área periférica pode chegar a 7 graus Celsius na média. Então você teria a Serra da Cantareira com 23 graus Celsius. Então observe que à medida em que eu me afasto dessa área central, as isotermas vão diminuindo de temperatura. E a pergunta-chave é, professor, por que isso acontece? Porque essa área central aqui, ela tem uma série de elementos que são geradores da ilha de calor. Bom, mas que elementos são esses, pessoal? Primeiro, né, um processo de grande quantidade de acúmulo de cimento, concreto, asfalto e pedra. Esses materiais são materiais que retêm calor. E aí, óbvio, quanto maior o processo de impermeabilização do solo urbano, pela construção de calçadas, pelo asfaltamento de ruas, mas também pelo acúmulo de prédios, né, de pontes, viadutos e outras mais, que vão destruindo a área verde, mais eu tenho concentração de elementos que são concentradores de temperatura. Por um outro lado, nós temos uma situação que é a própria questão da verticalização da cidade. A cidade, ela num primeiro momento, ela cresce de maneira horizontal. Quando ela estoura a sua capacidade, ela cresce de maneira vertical. A presença dos prédios é um problema, porque ele não permite que o vento circule nessa área de maneira adequada. E, portanto, não ocorre a dispersão do calor. Além disso, nós temos, abre aspas, uma arquitetura moderna que constrói prédios cujas janelas não se abrem. Se a janela não se abre, não há dispersão de calor do seu interior.
Resultado, boa parte desses prédios é resfriado pelo uso intensivo de ar-condicionado. O problema é que o ar-condicionado, ele joga para dentro do prédio, né, o ar frio e joga o vapor de ar quente para fora, portanto, agravando o processo da ilha de calor. Dentro dessa área core, normalmente nós temos a área de forte concentração de automóveis. E o automóvel lança, dentre outros poluentes, o dióxido de carbono, que também ajuda a criar a ilha de calor. Por um outro lado, algumas dessas áreas são áreas industrializadas, que lançam uma grande quantidade de poluentes na atmosfera. Esses poluentes, óbvio, também agravam a criação da ilha de calor. E qual é a consequência disso? Um forte desconforto térmico. Esse desconforto, em casos extremos, pode levar à morte. Mas ele também está relacionado ao aumento da irritabilidade, ao aumento, né, da susceptibilidade a doenças, né, causadas diretamente pela incidência de calor intenso e muitas vezes também de sol, como por exemplo câncer de pele. Ele está relacionado a um desconforto do corpo humano e automaticamente a uma perda de produtividade desse trabalhador. Portanto, né, a solução aqui deveria passar pelo inverso, né? Deveria passar por aumento das áreas verdes, por criação, né, de ruas, né, e de calçadas que possam permitir a utilização de concreto permeável, que permite então o escoamento da água e assim retendo uma quantidade menor de calor. Isso permite a reconfiguração de uma arquitetura que premia a evasão de calor dos prédios de forma natural e por aí vai, né? Então vamos verificar isso aqui. Vamos apagar aqui. Então o que a gente tem, né? A gente tem que colocar aqui quais são as causas dessa ilha de calor, né? A primeira causa é lá o acúmulo de cimento, pedra, asfalto, que são agentes concentradores de calor. Passa também, abre aspas, por uma arquitetura moderna, cujas janelas não se abrem. Bom, mas além disso, professor, o que a gente tem? A gente tem ainda, né, uma situação do uso intensivo de ar-condicionado. Temos a ausência de áreas verdes. E somado a ter esse processo, um processo de verticalização das cidades, através da construção de prédios. Os prédios dificultam a passagem, né, do ar, do vento, e, portanto, acaba conservando o calor numa determinada área. Então, repetindo para você, quais são as causas, pessoal? O acúmulo de cimento, pedra e asfalto. Uma arquitetura moderna, né, cujas janelas dos prédios não se abrem e, portanto, não dispersa calor. O uso intenso de ar-condicionado, a ausência de áreas verdes, portanto, somado à verticalização da cidade, que são os prédios, que permitem, então, a não dispersão do calor. Bom, quais são as consequências, né? O aumento da temperatura média local, o aumento da irritabilidade, o aumento do consumo de energia com ar-condicionado, né? E problemas de saúde que podem ser ocasionados por uma temperatura excessivamente elevada. Tudo bem? Vamos voltar para o nosso material? Vem para cá. Então, apagando aqui, o que nós temos, né?
nós temos lá alguns problemas ambientais, né, que nós havíamos colocado, né, para vocês. Nós temos algumas consequências, né, dessa ocupação desordenada, como enchente, problemas de saneamento básico em larga escala. E na nossa próxima aula, a gente vai ter, né, a análise de como que o problema ambiental, dentre eles a impermeabilização do solo urbano, acaba causando o processo de enchente, sobretudo nos grandes centros urbanos brasileiros. Mas esse papo, que é um papo bem bacana, vai ficar lá para a próxima aula. Abraço grande para você, bons estudos e até lá!